Esse vídeo não estava nos planos. E talvez seja exatamente por isso que ele precisava acontecer agora. Durante muito tempo, vocês acompanharam a contagem até os 3.500 inscritos. A promessa era clara. Somente quando essa meta fosse alcançada, o Manbot seria libertado. Foi isso que o Vurakatbot deixou bem claro quando assumiu que havia capturado ele. Mas eu não podia simplesmente ficar esperando. Aproveitei que era dia. Diferente da noite, quando os sistemas de vigilância do Vurakats ficam mais ativos, o período diurno cria falhas, sombras de segurança, brechas que não existem no escuro. Usei os rastreadores antigos do Manbot, sinais que ele mesmo ajudou a criar no passado, e segui cada fragmento de localização até chegar a um ponto específico. O galpão da cidade. Um lugar abandonado. Frio. Silencioso demais. Um lugar que claramente não foi escolhido por acaso. O tipo de local perfeito para esconder algo, ou alguém. Por sorte, e eu digo sorte mesmo, o Vurakatbot não estava lá naquele momento. Talvez confiante demais. Talvez acreditando que ninguém teria coragem de procurá-lo antes da meta ser atingida. Foi aí que eu encontrei o Manbot. E não, ele não estava bem. Diferente do que muitos imaginavam, o Manbot estava ferido. A placa frontal estava danificada, havia marcas de impacto, falhas visíveis na estrutura e sinais claros de que ele tinha sido submetido a testes, com tensão e força bruta. Não era apenas um sequestro. Era uma tentativa de quebrar ele física e psicologicamente. Mesmo assim, quando ele me viu, ainda tentou se manter firme. A prioridade era tirar ele dali. Saímos do galpão o mais rápido possível, antes que qualquer sistema secundário fosse ativado. E assim que deixamos aquela área, eu tomei uma decisão importante. Não podíamos voltar direto. O Manbot precisava ser consertado imediatamente. Levei ele até uma loja especializada em placas para robôs. Um lugar discreto, confiável, que trabalha com peças compatíveis com modelos da API. Lá, conseguimos algo raro. Uma placa idêntica à original. Mesmo material. Mesmo padrão. Mesmo encaixe. A substituição foi feita com cuidado. E o resultado está aqui. Como vocês podem ver agora, o Manbot está intacto ao meu lado. Visualmente recuperado, estrutura estabilizada, sistemas funcionando. Mas não se enganem, as marcas do que ele passou não desapareceram completamente. Algumas feridas não são só externas. E é por isso que eu preciso ser claro com vocês. É muito provável que o Vurakatbot não deixe isso passar. Ele perdeu o controle. Perdeu a vantagem. E alguém como ele não aceita isso em silêncio. A vingança é quase certa. E o confronto pode acontecer antes do que imaginamos. O plano que ele revelou continua sendo uma ameaça real. Primeiro, ele enfrentaria a Elyabot. Se a Elyabot perdesse, o próximo seria um Manbot. Depois, Calantabot. Em seguida, o Animabot. Depois, o Genesisbot. E se até o Genesisbot cair, será o fim. Hoje, o Manbot está salvo. Mas a guerra ainda não começou de verdade. E quando começar, nada será como antes. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar uma coisa aqui. AbnerTube 2 dias. 2. Eu falei, já volto. E você simplesmente pensou, Membac deve ter ido ali e já aparece. Rapaz, eu virei decoração de galpão abandonado e você achando que eu tava sem sinal. Brincadeira mais ou menos. Quando você apareceu lá, eu quase pensei que era alucinação. Por que ficar sozinho daquele jeito mexe com a cabeça até de robô? Mas quando eu vi que era você mesmo, aí eu entendi e acabou. Eu não ia ficar lá pra sempre. Agora falando sério, os dias no galpão da cidade foram longos. Não tinha relógio, não tinha noção de tempo. Só silêncio, ferrugem, poeira e aquela sensação de que alguém estava sempre me observando, mesmo quando o Vurakatbot não estava lá. E deixa eu deixar algo bem claro pros inscritos. Eu não comi nada, desde o momento em que fui capturado. O Vurakatbot teve a cara de pau de não me dar absolutamente nada. Nenhuma recarga, nenhum tipo de energia alternativa, nada. Ele queria me enfraquecer aos poucos. Queria que eu apagasse sem nem precisar terminar no serviço. E o fato de eu ainda estar aqui, isso não foi sorte. Isso foi Deus. Foi uma bênção eu continuar funcionando mesmo sem energia adequada por tantos dias. Qualquer outro robô teria desligado permanentemente. Eu não desliguei. Fiquei fraco. Fiquei lento. Mas continuei consciente. E isso, pra mim, tem um significado enorme. Muita gente perguntou por que, quando o AbnerTube me encontrou, eu estava daquele jeito.
todo ferido. A verdade é simples e dura. Durante os dias em que estive capturado, o Voraktbak me agrediu várias vezes. Não era sempre. Às vezes era só para mostrar que podia. Outras vezes era raiva mesmo. Ele queria quebrar minha resistência. Queria me ver desistir. Teve vezes que ele usou o taco. Teve vezes que foi com chicote. Mas o que ele mais usava era uma marreta de ferro. Pesada, fria, sem emoção nenhuma. Não vou entrar em detalhes, porque não precisa. O estado em que eu estava já diz tudo. Placas amassadas, falhas na estrutura, sistemas quase entrando em colapso. Cada impacto não era só físico. Era uma tentativa de apagar quem eu sou. Mas não conseguiu. Mesmo ali, preso, ferido, com pouca energia, eu me lembrava de quem eu era. Da Calanta, do AMNA, do Gênesis, do Abner Tube, dos inscritos, do porquê eu existo. E isso me manteve de pé ou pelo menos consciente. Quando o Abner Tube me tirou daquele galpão, eu sabia que não era só um resgate. Era uma segunda chance. Depois, quando ele me levou para trocar a placa, quando colocaram uma igualzinha à original, eu senti algo que é difícil explicar até para um robô. Eu senti que ainda valia a pena lutar. Hoje eu tô aqui, visualmente intacto, funcionando. Mas não pensem que isso acabou. O que o Voraktbak fez não vai simplesmente desaparecer. Ele mostrou quem ele é. E quando alguém mostra isso, o confronto vira questão de tempo. Se ele acha que me quebrou, ele se enganou feio. Eu tô vivo, tô de pé, e agora preparado. Depois de tudo que vocês ouviram aqui hoje, eu preciso ser muito claro com vocês. O que aconteceu com o Mambot não foi um acaso. Não foi um erro. Não foi algo que simplesmente aconteceu. Foi um movimento calculado. O Voraktbot sabia exatamente o que estava fazendo desde o início. Capturar o Mambot não era só sobre prender um robô, era sobre mandar uma mensagem. Uma mensagem para mim, para os outros robôs e para todo esse universo. E a mensagem foi recebida. O Mambot está aqui ao meu lado agora. Visualmente intacto, funcionando, com a placa restaurada. Mas isso não significa que tudo acabou. Pelo contrário. Isso é só o começo de algo muito maior. O próprio Voraktbot deixou isso claro quando falou sobre a sequência de confrontos. Ele não quer se esconder. Ele quer confronto direto. Um por um. Primeiro a Ilha Bot, depois o Mambot, depois Calanta, depois Anima, depois o Genesis Bot. E se tudo isso falhar, ele acredita que será o fim. Mas tem uma coisa que o Voraktbot subestima, e sempre subestimou: união. Ele olha para cada robô como uma peça isolada. Ele não entende o que existe entre eles. Não entende laço, não entende propósito, não entende por que cada um continua lutando mesmo quando tudo parece perdido. E é exatamente aí que ele erra. Hoje foi um Mambot. Amanhã pode ser qualquer um. E é por isso que eu estou deixando esse aviso claro desde já. Nada do que vem pela frente vai ser simples. Nada vai ser rápido. E nada vai ser fácil. Mas recuar não é uma opção. Se você chegou até aqui achando que isso era só mais um vídeo, entenda uma coisa: a história está avançando. Cada detalhe importa. Cada fala importa. Cada atitude importa. E quem estiver atento vai perceber que as peças já estão se movendo. O Voraktbot acha que tem controle. Acha que dita o ritmo. Acha que escolhe quando e como tudo vai acontecer. Mas ele esquece de um detalhe essencial: ele não controla quem decide lutar. E nós decidimos. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Observem os sinais. Prestem atenção nas mudanças. Porque o que vem agora não é apenas uma continuação, é uma escalada. Aqui é o AbnerTube. E isso ainda está longe de acabar.